Muito boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, amigas e amigos de todo o Brasil. Aliás, de todo o planeta, né? Porque estamos ao vivo também através do nosso canal no YouTube, através do nosso Instagram. E eu sei que é muito bom, você que está aí longe, ouvir a nossa língua maravilhosa, né? Receber esse calor humano brasileiro. Então, sinta-se muito acolhido aqui no nosso Vida Melhor. Começo agora, vou até às 2h30 da tarde com você, com muito assunto importante para te ajudar nessa caminhada. Afinal de contas, com conhecimento a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Mas a gente precisa ficar atento. Aliás, a gente precisa estar atento àquilo que é bom. Olhar para as coisas boas que Deus tem colocado à nossa volta, porque Ele é maravilhoso, o amor de Deus é incondicional e o tempo inteiro Ele está pronto para cuidar da gente e buscar a Deus. A gente lê que a nossa fé é comparada a um grãozinho de mostarda, né? Quando Jesus fez essa comparação, Ele quis dizer que realmente ela era muito pequenininha, que se a gente não tomasse cuidado, a gente ia ficar sem fé. Então, busque de todo o seu coração. A palavra do dia fala sobre isso e eu te convido para me acompanhar agora. É o Salmo 119, versículo 10, que diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Isso não é porque a gente tem um Deus do castigo, porque tem um Deus que manda, é porque a gente tem um Deus amoroso, um Pai Celestial que tem orientações para que a gente possa colher boas consequências. Caminhar em Deus, viver nele, de acordo com os princípios dele, é a garantia de que você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Não é garantia de vida tranquila, até porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas com ele a gente nunca está só, nunca desamparado. E caminhar nesses valores é a certeza de um futuro bom, de um futuro tranquilo, de colocar a cabeça no travesseiro e falar: eu fiz hoje o que era a vontade de Deus. Então busque e fique atento para que você continue caminhando nele, porque é só nele, com ele, por ele, para ele, que a gente tem uma vida cada vez melhor, tá bom? Gente, hoje temos uma conversa muito séria sobre saúde vocal. Eu quero que você fique muito atento, porque a gente vai receber uma fonoaudióloga maravilhosa, que tem uma experiência enorme. Ela vai falar pra gente sobre essa ferramenta que a gente tem, esse presente que a gente tem, que precisa ser usado. E eu sei que tem muita gente me assistindo que já está aí na fase da maturidade, que resolveu ousar e agora resolveu cantar e resolveu aprender coisas novas, a falar em público. Então vamos cuidar da voz, tá? No artesanato a gente vai fazer uma pintura com o efeito do mármore, gente. É o efeito marmorizado em porcelana. E ainda uma conversa séria sobre os acidentes nas áreas comuns do condomínio. Se acontece alguma coisa, infelizmente, quem é o responsável? Vamos entender isso com quem entende de leis. Então não perca. Se você já tiver alguma dúvida em relação aos temas de hoje, participe, tá bom? Vida Melhor Oficial é o nosso canal no Instagram. Lá você pode mandar a sua perguntinha. A voz é a nossa principal ferramenta de expressão, né? Eu sou apaixonada por essa ferramenta, uso essa ferramenta para minha comunicação e sei que é importante cuidar, porque muitas vezes a gente não dá a devida importância, não cuida da forma correta e acaba prejudicando essa voz. Então, para nos ajudar a entender como cuidar da voz no dia a dia, compartilhar hábitos e dicas para preservá-la, recebemos hoje a fonoaudióloga Simone Paulino. Seja bem-vinda, que alegria te receber. Muito obrigada. Ela é maravilhosa, faz um trabalho lindo nas redes sociais e um trabalho lindo com um monte de gente que nos emociona, né? Que causa impacto nas nossas vidas através da voz. Parabéns e muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço. Sentar, Simone. Que alegria. Obrigada, viu? Você tem muitas fãs aqui na televisão. Aliás, a nossa maquiadora, ela é encantada com o seu trabalho. Um beijo para a Bruna. Bruna, beijo. E eu fiquei muito feliz de te conhecer e conhecer de perto o seu trabalho. Tem gente que sonha em cantar. Qualquer pessoa pode cantar? Olha, essa pergunta eu recebo sempre e a resposta é sim. Qualquer pessoa pode cantar. O que a ciência diz e o que eu acredito, que eu vejo no meu dia a dia. O que vai diferenciar, Cláudia, é o tempo que cada um vai levar.
todo mundo pode, mas existem aptidões pessoais, né? Alguém que cresceu ouvindo música, o pai tocava, cantava lá nas rodas de viola, tem um ouvido muito mais musical e mais rapidamente vai entender os mecanismos e vai cantar. Agora, alguém que nunca foi, os ouvidos nunca foram submetidos à música, nunca cresceu não cresceu nesse contexto, talvez leve mais tempo, mas também pode cantar. É uma habilidade treinável, o canto é uma habilidade treinável. Perfeito. A fala, para a grande maioria das pessoas, é uma habilidade nata. A gente aprende a falar, né? E fala. Hoje em dia, as pessoas estão se deparando com a necessidade de falar mais e principalmente através das redes sociais, gravando vídeos. Eu tenho recebido muitas mensagens de telespectadoras falando: eu morro de vergonha de gravar, morro de vergonha de falar em público. A gente também, através do trabalho de uma fonoaudióloga, consegue melhorar a nossa percepção em relação à nossa própria voz, porque tem gente que diz que não fala porque acha a voz feia. Então, a gente consegue treinar tanto a comunicação do ponto de vista articulatório, prosódia, entonação, como a percepção que a pessoa tem da sua própria voz. É possível que, com o passar do treinamento, essa pessoa consiga perceber as habilidades que ela tem e consiga fluir nisso. Claro que algumas pessoas que são mais tímidas também levarão mais tempo, elas têm que se colocar à prova. Eu brinco com os meus pacientes que poxa, fala numa reunião familiar, começa falando num ambiente onde você se sente mais seguro e aos poucos vai se colocando nos testes, né? Vai passando nos testes de falar para um público maior, de gravar um vídeo. E, é claro, a gente também é muito autoavaliativo no sentido punitivo da coisa, né? A gente sempre vê muitos defeitos na nossa comunicação, na nossa voz, na nossa fala, e a gente precisa ir vencendo isso aos poucos. E com a ajuda de um profissional, essa etapa vai ser mais rápida e esse processo vai ser mais rápido, mas é possível sim. Que bom, viu? Agora, falando em processo, tem uma coisa que todos os dias a gente se depara aqui, que é o processo do envelhecimento. Então, a gente tem naturais perdas, né? A gente também tem ganhos, tá? A gente vai ganhando maturidade, sabedoria, serenidade, experiência, rugas também. Mas a gente vai tendo perdas, né? A gente tem perda das cartilagens que protegem as nossas articulações, a gente tem perda de colágeno, a gente também perde a nossa qualidade vocal? A gente pode perder um processo do envelhecimento que é natural. Por que eu disse pode? Porque a ciência diz que as pessoas que não treinam a voz, assim como acontece com o nosso corpo, né? Um idoso que nunca trabalhou o seu corpo, nunca treinou, nunca fez uma atividade física de ganho de massa, ele vai envelhecer com uma perda muscular muito mais evidente e postura, pernas, tudo nele vai ficar mais frágil. Com a voz é a mesma coisa. Pessoas que são comunicadores, são cantores, que treinam a voz com frequência, o envelhecimento vocal, a perda da voz, a presbifonia, não vai acontecer ou vai demorar muito para aparecer. Então, o segredo é manter essa voz ativa, porque também, né, os telespectadores talvez não saibam, a voz também é músculo, né? As pregas vocais são músculos cobertos por mucosa. Então, por baixo dessa mucosa que vibra, existem músculos. Se eles forem treinados, se eles forem ativos no dia a dia, esse envelhecimento vocal vai demorar muito para acontecer e talvez nem aconteça. Esses dias ficou circulando um vídeo muito interessante, uma cantora erudita, uma cantora clássica, cantando o mesmo trecho da ópera, na mesma tonalidade, com 20 e poucos anos e depois com 95 anos. Uau, e aí? Igual. Igual? A mesma voz. Toda a habilidade, o chegar na nota, óbvio, né? Era uma senhorinha já com pouca postura, mas a voz e os ganhos, né, no sentido dos tons, eram os mesmos. E muitos anos depois. Então, alguém que realmente era uma atleta da voz, né, que treinava essa voz todos os dias, e a voz não percebeu esse envelhecimento tão notável. A gente percebe, às vezes, num cantor, quando a gente vai a um show, que a voz já não é mais a mesma, né? Isso é porque não foi treinado o suficiente? Pode ser que o próprio corpo daquela pessoa, não só a voz, né? Pensa que a laringe, a estrutura que a gente usa para produzir a voz, está dentro de um corpo. Se aquele corpo está doente, com alguma questão, né, de vitaminas, alguma questão orgânica mesmo, essa voz vai sentir. Então, por mais que essa pessoa treinou essa voz, por mais que ela fosse um profissional da voz, talvez aquele corpo
está passando por algum processo do próprio envelhecimento, de alguma doença em tratamento, e aí essa voz fica realmente diferente. Claro, o processo natural dessa perda de massa muscular também acontece na prega vocal. Pode acontecer um leve arqueamento das pregas por perda de massa e essa voz fica um pouco mais frágil, um pouco mais soprosa, mas com certeza profissionais da voz vão ter esse envelhecimento vocal muito menos evidente do que pessoas que nunca treinaram a voz. Perfeito. Olha como o nosso corpo é uma coisa única, né? A Simone, inclusive, faz um trabalho muito bonito com o marido dela, que é o Voz e Vida, né? Porque a saúde, ela é integral. Então, não adianta... O marido dela é médico, né? Então, não adianta cuidar só do... vou cuidar daqui para baixo, né? Esquecer a voz. Mas cuidar da voz e esquecer vitaminas, reposição de minerais. Emoções interferem demais na voz, Total, né? total. É uma conexão assim, ó, amarrada, não tem como distanciar. Por isso que tantas pessoas sentem, né, a fragilidade vocal quando estão expostas numa situação de estresse ou numa situação que passaram por alguma situação triste e precisam se apresentar em público. A voz vai denunciar como estão as nossas emoções. Perfeito. Então a gente tem que cuidar do todo, né? Nosso corpo físico, emocional, espiritual. Tem que ser tudo bem cuidadinho, com bastante responsabilidade. Falei de perdas, e aí a gente tem uma perda que eu penso que pode impactar na nossa qualidade vocal, que é a perda auditiva. E tenho muitos telespectadores que já estão com uma perda auditiva considerável. E alguns com muita dificuldade de se adaptar, por exemplo, a um aparelhinho, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu penso que é um trabalho de conscientização até da segurança desse idoso, né? Dessa pessoa que está precisando ali do aparelho. Minha mãe usa aparelho auditivo e no começo foi muita conversa até que ela entendesse que aquilo é para a própria segurança dela, atravessando uma rua, ouvindo alguém chamar. Então, é difícil a adaptação em muitos casos. Hoje já se tem aparelhos piquititinhos, muito confortáveis, mas o processo de ter que usar alguma coisa para te ajudar a ouvir é um processo difícil para alguns idosos. Então, eu penso que é um trabalho de conscientização e bem aproximado com o fonoaudiólogo dessa área, porque existem ajustes pequenos que se faz no software, que se faz no próprio aparelho, que aquilo vai ficando confortável. Que a grande queixa de alguns idosos fica muito alto, eu escuto tudo, até os passos da pessoa, aquilo fica incomodando a cabecinha deles, né? Que é muito difícil mesmo lidar com isso. O excesso do barulho, para quem não estava ouvindo, estava perdendo a audição. Mas é importante a gente pensar até nessa conexão audição e voz, né? Eles tendem a ficar mais quietinhos, a falar menos, a não se comunicarem quando eles não estão ouvindo bem. Então, uma coisa está conectada à outra, ao ambiente social, a comunicação, a interação com os outros, o que é tão importante nessa fase da vida. Gente, olha como é lindo imaginar o ser humano, né? Que Deus preparou, assim, com tudo que a gente tem e com voz. Tudo conectado. Tá tudo conectado. Porque você estava falando, o idoso vai se isolando e daqui a pouco está em depressão e aí começa a ter outros problemas, outras questões. Por algo que a gente precisa quebrar de preconceito, talvez, né? Antes era muito difícil realmente porque os aparelhos eram grandes, eram desconfortáveis, não se tinha essas minúcias de ajustes, né? Hoje em dia está muito melhor, muito mais fácil de fazer com que isso fique adaptado e os ajustes sejam feitos. Então, eu penso que é mais uma conversa, um convencimento, fazer alguns testes e pensar que é importante tanto para a interação como para a segurança desse idoso, né? Maravilha. Bom, a gente vai falar sobre muitos outros assuntos. A Simone faz preparação vocal de vários cantores conhecidos, como eu falei no comecinho. Tem vó que fica muito boba, apaixonada e começa a falar assim, bonitinho. Isso parece que não é muito legal, né? Na verdade, a gente precisa ter essa conexão com a criança, então eu não sou assim radical de falar não fale no diminutivo, não fale como a criança fala, porque isso gera conexão, que não pode ser o tempo todo assim. Que a criança aprende pelo modelo, né? A criança aprende ouvindo, ela escuta o modelo e também observa os movimentos que a gente faz com a boca. Então, é a junção dessas duas coisas. Ouvindo bem, uma criança que escuta bem, então por isso que a gente tem que ficar muito atento à audição da criança. Ela escuta o que a gente diz e observa os movimentos e ela aprende a falar. O vocabulário dela, a produção dos fonemas começa a partir daí. Por isso que as crianças começam, os bebezinhos, a primeira palavrinha que eles falam é mamã, papá, porque é bilabial.
é o movimento do lábio, então eles copiam. Então, falar sempre no diminutivo, falar sempre errado com a criança, né, falando as palavrinhas do jeito que eles falam, pode gerar para a criança o sentido de que aquele é o certo. E aí talvez ela fixe esse conhecimento e leve isso por mais anos na vida, né? Então o ideal é que a gente sempre tente dar o modelo certo boa parte do tempo. Algumas crianças têm uma habilidade, eu acho que natural, já falam corretamente. Outras têm uma dificuldade. Qual é o momento certo de intervir com o trabalho de fonoaudióloga? Hoje em dia, a gente pega as crianças já bem pequenininhas. Antigamente, se falava assim, espera 5 anos, porque os 5 anos é quando termina a fase de aquisição de linguagem, né? Todos os fonemas, até os mais difíceis, lá o R de prato, brinquedo, esse é o último. Então, antes esperava tudo isso acontecer para falar, vamos procurar o fonoaudiólogo. Hoje em dia, não. Com o aumento do autismo, com tantas coisas, né, na aquisição da linguagem que podem acontecer lá bem no comecinho, quanto mais rápido a gente procurar ajuda, melhor. Então, eu penso assim, 18 meses, o bebê não tem as primeiras palavrinhas, já dá para procurar ajuda. Né? Ele não tem ali o papá, mamã, dá, bó para bola, né? As primeiras palavrinhas. Eu preciso recorrer à ajuda para identificar, será que essa criança está ouvindo bem? Como é que está o funcionamento cerebral? Né? Algumas coisas, do ponto de vista cognitivo, já deveriam estar acontecendo nessa fase. Então, a gente não espera muito. Claro, que vai do profissional que vai avaliar, entender e dizer para a família, tá tudo bem, 18 meses está dentro do esperado, 2 aninhos está dentro do esperado, ou não, a gente já pode começar um trabalho de estimulação. Às vezes, o fonoaudiólogo só vai orientar essa família, você vai fazer 1, 2 sessões, ele vai encher a família de orientações, vai falar, tá tudo bem, mas eu preciso que vocês estimulem o seu bebê em casa para que ele desenvolva a linguagem, e aí depois de algum tempo, ver essa criança novamente, ver o que nesse período aconteceu. Nem sempre essa criança vai precisar entrar em terapia semanal, tudo vai variar de caso a caso. Perfeito. Então, você, vovó, vovô, mamãe, papai, tem alguma dúvida? Também envia pergunta aqui para Simone Paulino. Eu falei de preparação vocal e eu comecei o nosso bate-papo perguntando se todo mundo pode cantar, né? E a gente está vendo aí, agora até que deu uma acalmada, eu acho, mas a gente viveu uma febre de crianças, adolescentes que queriam cantar, até por conta, acho que, do The Voice Kids, e todo mundo queria virar Programas de cantor, calouros, né? Agora, você falou, algumas pessoas têm mais habilidade, mas mesmo quem tem habilidade precisa ter o acompanhamento de uma fonoaudióloga? O ideal é que essa pessoa cuide da voz e aprenda ali alguns exercícios minimamente de aquecimento, de desaquecimento. Então, nem todo mundo vai precisar passar um processo inteiro de terapia fonoaudiológica, a menos que se tenha um diagnóstico na laringe, nódulos vocais, pólipo, etc. Se alguém com uma laringe saudável, a gente vai fazer um processo de preparação, ensinar exercícios, condicionar aquela voz. Então, cerca de 8 semanas, 10 semanas, a gente tem uma pessoa já com habilidades vocais condicionadas e ela vai seguir isso para o resto da vida, que é o que acontece muito no meu trabalho, né? Os pacientes vêm, se eles têm alguma queixa vocal, algum diagnóstico da laringe, a gente vai cuidar disso, reabilitar essa voz. Mas se ele vem com uma laringe saudável e só quer aprimorar, melhorar a sua voz para a demanda vocal que ele vai ter, a gente prepara por meio de exercícios vocais, assim como é. Caiu um lencinho ali alguma coisa. Assim como a gente faz com o corpo, né? O atleta prepara o seu físico para uma performance, um jogo, uma prova de atletismo. Assim é o cantor, ele se prepara para aquela performance que ele vai ter, uma gravação, um show. E é importante que isso aconteça de forma contínua para que ele construa esse condicionamento e depois ele só vai fazendo uma manutenção disso. Ele não precisa ficar com a fono por muito tempo, não. Devem existir momentos de desafio, né, na sua carreira. Sim. Já aconteceu de chegar um cantor, uma cantora e falar, eu preciso da minha voz hoje, eu tô afônica e eu tenho um show importante? A gente chama isso de emergências vocais. Acontecem com uma certa frequência. Existem muitas tecnologias hoje, né? A laser terapia, a fotobiomodulação, os massageadores e os próprios exercícios vocais que a gente usa na recuperação vocal. E aí a gente consegue que essa voz volte, dependendo da situação. Se não é uma laringite, uma coisa muito severa, a gente consegue sim, por meio das técnicas, fazer com que essa voz melhore. Mas se eu puder contar, posso contar uma situação? Por favor. Teve uma gravação, eu gosto de contar essa história porque foi bem surreal, assim. A gente preparou a voz, o cantor estava com a voz maravilhosa, e aí a gente abriu o DVD, na segunda música, a equipe de vídeo tinha colocado muita fumaça no ambiente, e a gente não sabia que ele tinha alguma questão com aquele tipo de fumaça. E aí ele puxou o ar para dar a última nota da música e ficou afônico. Tipo assim, afônico mesmo. Dele chamar a próxima canção e não ter voz. Uau. E era uma gravação de um DVD.
A gente precisou parar tudo, chamar alguém para ir conduzindo ali, dando uma palavra, era um cantor cristão, dando uma palavra enquanto eu fui com ele recuperar essa voz. Mas, Cláudia, eu vou dizer, suamos. E aí, como é que recupera uma voz dessas? Porque foi um processo alérgico. Um processo alérgico. Tem que tomar um antialérgico, eu imagino, né? Ali a gente foi por meio das tecnologias, né, do laser, nebulização, gargarejo. A tia dele tinha muita fé, ficou do lado dele orando também o tempo todo. E a voz foi voltando assim, 10%, 20%, até chegar nos 80% e ele voltar para a gravação. Foi assim, uma meia hora com muito exercício vocal, tecnologias e oração. Olha lá, eu vou pedir para a produção liberar as perguntas. Pode colocar na tela a pergunta, a gente vai ter 2 momentos. Eu vou voltar depois de novo. Se você ainda não mandou a sua pergunta, corre lá que vai dar tempo. A Agatha Marques está dizendo, por que nossa voz muda ao longo dos anos? Existe uma fórmula para ela não envelhecer com o passar do tempo? Boa pergunta. Agatha, mulheres têm mais mudanças vocais no decorrer da vida, né? A gente tem uma mudança ali na adolescência, na menarca, na primeira menstruação e depois no decorrer da vida, nas gestações, no período menstrual, a gente vai ter momentos de mudanças vocais, né? Que a voz fica mais grave, porque as pregas vocais incham, mas isso vai junto com o ciclo, essa voz vai ciclando também. A mudança mais evidente seria na adolescência, né, na muda vocal ali que a menina deixa de ter voz de menina para ter uma voz de mulher, né, um pouco mais grave, ganha algumas notinhas e depois na vida mais adulta, ali no envelhecimento, que isso pode acontecer. Podem ocorrer também na vida da mulher mudanças hormonais importantes, questões na tireoide, questões importantes de perda hormonal que vão culminar em desajustes vocais, tá? O que a gente tem que sempre olhar para essa pessoa, como eu disse, né? Porque a laringe está dentro de um corpo e cuidar desse corpo de maneira global mesmo, olhar para você e cuidar de você para que a sua voz não sofra esses desajustes no decorrer da vida, ou que você passe por isso de uma forma muito sutil. Eu tenho cantoras que percebem muito, por exemplo, o período menstrual, outras cantam no pós-parto como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito também de como eu sinto a minha voz e de como está o meu corpo, como está a saúde do meu corpo. Perfeito. Tem gente que tem uma voz infantil e tem gente que é jovem e tem uma voz muito de senhorinha já, né? Isso pode acontecer por maus hábitos, né? Por exemplo, pessoas que fumam vão ter a voz mais rouquinha, mais frágil e até mais grave, parecendo a voz de uma pessoa mais velha, né? Então, também, de novo, tem a ver com como essa pessoa está cuidando de si mesma. E algumas questões também, vale a gente lembrar, são congênitas. Por exemplo, existem alterações que a pessoa nasce com aquele probleminha na prega vocal. Não sei se você já ouviu bebês que choram já rouquinho. Uhum. E aí, esse bebezinho que chora rouco, ele já tem uma alteração. Eu mesma. É mesmo? Eu tenho dois calinhos nas cordas vocais. De nascença? Desde sempre. Olha Eu só. sempre falei muito forte. Aham. Não tem jeito de falar mais fraquinho, porque não é. Sempre não é a mais Cláudia, sempre muito forte. Aham. Né? Às vezes meu marido fala mais baixo, mas é a minha voz, é assim, ela é muito projetada. Mas eu tenho esses calinhos. Se eu não cuidar direitinho, eu fico afônica, fácil. Então, algumas pessoas já nascem com essa alteração e aí vão desenvolvendo, podem desenvolver problemas vocais no decorrer da vida, né? Olha, a Vitória Oliveira fala assim, na hora de falar, meu filho de 5 anos apresenta gagueira, como posso ajudá-lo? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. A criança, de maneira geral, vai ter ali na fase dos 3,5, 4, uma coisa que a gente chama de gagueira transitória, né? Uma disfluência. Por que isso acontece? Porque a criança não tem muito repertório. Ela está aprendendo as palavras, então a quantidade de palavrinhas que tem lá na caixinha do cérebro dela não é a mesma quantidade que tem na nossa. Então ela vai te contar uma história e aí ela empaca. Mas não é porque ela tem disfluência, não é porque ela está gaga, é porque ela não tem repertório, né? Ela não tem vocabulário para construir. Muito isso no meu neto, porque ele quer contar a história super elaborada, mas faltam tem palavras. Recurso. Né? E aí a criança tem essa gagueira. O que é ruim, que aí fica a dica para a pessoa que fez essa pergunta. É a forma como a gente conduz, nós adultos que estamos no entorno, como a gente vai conduzir essa fase, vai determinar se a criança vai passar por isso e vai ficar bem, ou se realmente isso vai virar uma disfluência. Por exemplo, se a criança está ali, ô mãe, e eu falo, fala menino, ai desembucha, que coisa. Isso vai gerando na criança um bloqueio maior, meu Deus, se eu me atrapalhar ela vai ficar brava. Então, é sempre deixar a criança no tempo dela, não tentar completar a frase, não tentar dar a palavra para ela, tentar ajudar pelo contexto. Foi na escola, filho? Quem estava com você?
Ah, quem te falou isso foi a professora? Era o seu material? Você vai fazendo perguntas sem interromper tanto, mas vai dando para a criança subsídios para ela construir aquele discurso. Muitos pais, principalmente a gente que vive nessa vida frenética, né, de muitas atividades, não conseguem parar, abaixar e tentar ouvir o que a criança está falando. Ficam completando a frase ou, ai menino, fala logo, dá um tapinha na cabeça para ver se sai a palavra. Isso pode fazer com que a criança realmente se torne um indivíduo desfluente, que a gente chama de gago. Então, muito vai de como o ambiente, como os adultos que estão naquele ambiente estão conduzindo essa fase da criança. Então a gagueira é completamente emocional? Completamente eu não diria, mas ela tem um fundo emocional muito, muito importante mesmo. Tô me lembrando daquele filme do rei. Uhum. Como é que era o nome dele? Já esqueci. Também não lembro. Alguma coisa relacionada a discurso, né? O discurso do rei. O discurso do rei. Lembramos juntos, é isso mesmo. A Silvana pergunta, é verdade que o hipotireoidismo afeta as cordas vocais? Às vezes eu fico com rouquidão. Obrigada. Pode afetar sim, principalmente se esse hipotireoidismo estiver cursando com pequenos nódulos na região da tireoide, né? A estrutura da tireoide estando maior, devido a nódulos, inchaços, vai, de certa forma, comprimir a inervação, comprimir a laringe, isso pode levar a problemas vocais. Mas o hipotireoidismo cursa com edemas no corpo, né? Dificuldade de emagrecer, edemas no corpo, e esses edemas podem atingir as pregas vocais, então a rouquidão pode vir por inchaço na estrutura da prega vocal. A Camila Ramon está dizendo, meu filho troca as letras D por T. Ele tem 4 anos. Isso é possível passar quando ele ficar mais velho ou vai precisar ir na fono? Eu consultaria uma fonoaudióloga se fosse meu filho, tá? Porque D e T são letrinhas que já deveriam estar estabelecidas para ele, né? São sons que deveriam estar estabelecidos e a gente chama de sons primos. Por quê? Porque o D e o T são articulados no mesmo lugar. Ele está fazendo o que a gente chama de dissonorização, que é pegar uma letra que é sonora, D, e fazer ela virar dissonora, T, T. Então, eu imagino que ele fala tato para dado, né? Então, isso é uma questão que talvez tenha até uma influência da discriminação auditiva dessa criança. É importante passar numa avaliação fonoaudiológica, sim. Porque, só completando, talvez, se a gente não cuidar agora, ele leve isso para a aquisição da leitura e da escrita. É isso que eu estava pensando, eu ia te perguntar isso, porque pode atrapalhar no processo de alfabetização. Com certeza. Com certeza, ele pode, porque a criança se firma no que ela está falando na hora de escrever, né? Ela vai escrever carro, ela fica K, aí ela lembra que é o C, aí ela bota. Então, se ela está trocando, por exemplo, nesse caso, né? C por T, tarro, ela vai escrever tarro, né? Então, ela vai se apoiar na forma como ela está falando. É importante. Obrigada, viu, Camila? Leva assim no fonoaudiólogo. Aliás, sempre que chega a pergunta assim, será que eu levo? Será que eu tô com uma dor? Será que eu vou ao médico? Tudo isso são sinais, né? E aí, apitou ali o alerta, é pra gente fazer alguma coisa, né? A Cíntia Leite pergunta, doutora, quais os alimentos bons e alimentos ruins para vós? Para vós. Pensando nos ruins primeiro, vamos dar notícia ruim primeiro. A gente precisa evitar alimentos muito condimentados, muito gordurosos e muito açucarados, de maneira geral, tá? Então, frituras, alimentos muito doces, eles vão podem provocar refluxo, pigarro e vão deixar essa voz mais suja e mais pesada. A gente sempre evita essas coisas. E alimentos bons para a voz, frutas todas, né? Alguma fonte de carboidrato boa que você possa comer antes de usar a voz, antes de cantar ou de falar, porque aí você vai ter energia para os seus músculos funcionarem bem. E alimentos com mais água, né? Então, por exemplo, das frutas, uva, pera, são excelentes. Eu achava que maçã, que era astringente, já ouvi falar isso. Não necessariamente. A maçã é uma boa fruta porque ela faz esse papel de esponjinha, né? A gente mastiga, trabalha bastante a musculatura aqui mastigatória, que a gente usa para articular, mas algumas pessoas falam, ela limpa a voz. Mas ela não vai passar pelas pregas vocais. Na verdade, nada do que a gente come e bebe vai passar pela prega vocal. Então, é mais uma sensação de disponibilidade dessa musculatura, porque eu mastiguei aquele alimento que é mais durinho, no caso da maçã. Ela é mais porosa, né? Então, ela tem essa função de limpeza na cavidade oral. Mas, do ponto de vista de quantidade de carboidratos, ela é bem fraquinha. Então, se eu quero energia, eu iria para banana, para uva, que são frutas mais calóricas, calorias do bem, né? Para me dar energia para o meu músculo funcionar. Me lembrei da Roberta Miranda, que uma vez veio aqui e aí a produção foi fofa, comprou várias frutas, mas faltou a banana e ela queria a banana. A banana. Aí é isso, olha, acho que ela já está alinhada com essa... fonte de carboidrato.
Importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que nenhum alimento vai passar pelas nossas cordas vocais. Onde ficam as nossas cordas vocais? Nossas pregas vocais? Elas ficam aqui na laringe, né? Se você que está em casa quiser palpar, nos homens é mais fácil de achar porque eles têm o gogó. Então fica exatamente atrás do gogó, né? Mas é essa estrutura que parece um escudo, um triângulo aqui. Elas estão exatamente aqui atrás e elas fazem parte do sistema respiratório. A laringe está no nosso sistema respiratório. Então, nariz, boca, laringe, traqueia, pulmão. Passa ar. E é esse ar que a gente devolve, que sai lá dos pulmões, faz essa estrutura, né, essas pregas vibrarem com a ação do fechamento que os músculos fazem e aí a gente produz voz. O que a gente come e bebe também vem pela boca, mas passa por um caninho que está atrás da laringe, que é a faringe. Faringe, esôfago, estômago. Tá ali, ó, paralelo, mas não é a mesma estrutura, né? Eles têm ali uma comunicação, por isso que o refluxo que vem lá do estômago, do esôfago, pode atingir as pregas vocais, porque tem uma comunicação aqui em cima, uma tampinha que fica aberta e aí eu posso, né, fazer com que esse refluxo caia, mas são sistemas diferentes. Perfeito. A Maria Costa está perguntando, as pessoas adultas que têm voz infantil conseguem mudar a voz fazendo exercício com fono? Conseguem, conseguem. A gente consegue ganhar alguns tons graves nessa voz, trabalhando a prega vocal, mas a gente também consegue ajustar a ressonância. Muitas vezes a pessoa fala mais agudo e tem uma voz mais infantil porque ela fala usando muito nariz. Então, por exemplo, ela vai falar, oi, bom dia, tudo bem? Se ela descer um pouquinho essa ressonância mais para cá, né, usando a caixa boca, a caixa garganta, ela vai conseguir falar com uma estrutura mais grave da voz. E aí a gente ouve essa voz mais grave. Então a gente consegue ajustar as duas coisas, tanto o padrão de ressonância como um padrão aqui de produção vocal, ganhando mais graves nessa voz. Agora, tem pessoas que escolhem ter uma voz infantil, É. né? E eu tô vendo uma onda aí de mulheres maduras querendo fazer voz infantil, para parecer que são adolescentes. Talvez, talvez. Mas isso vai prejudicar de alguma forma a voz? Fica forçando? Sim, a gente pensa sempre que o natural é sempre melhor, né? Como é a sua voz? Muitas vezes a pessoa tem essa voz mais aguda, mas não é a voz dela. Ela faz esse ajuste e aí fica o tempo todo, como se ela estivesse o tempo todo imitando alguém. Então, o instrumento dela está procurando um ajuste que não é o natural. Isso deve cansar, Deve né? cansar. Porque quando eu falo muito, minha voz cansa. Deve cansar, Se eu com ficar certeza. forçando num lugar diferente, deve cansar Exato, mais ainda, num lugar né? diferente. Olha, a Maria Costa já fez a pergunta dela, obrigada. Agora, a Aline Soares, não acho bonita a minha voz. O trabalho do fonoaudiólogo ajuda a melhorar o timbre da voz? Preciso falar em público e isso me deixa encabulada. É um pouco do que a gente respondeu na pergunta anterior. É possível sim treinar, aprimorar tanto a voz para o canto como para a fala, trabalhando as estruturas da laringe, né, prega vocal, ganhando tons diferentes nessa voz. E uma coisa que a gente trabalha muito é a flexibilidade da prega vocal. Quando a gente faz notas graves, o músculo encurta, ele contrai, assim como a gente faz aqui com o bíceps. E quando a gente faz notas agudas, esse músculo estica, né? Ele alonga. Então a gente trabalha essa flexibilidade e a pessoa vai ganhando um tom, né, um timbre, uma entonação diferente. Ela pode escolher de que forma ela quer usar. No canto isso é muito comum porque existem notas mais desafiadoras numa canção. Às vezes, nossa, eu preciso cantar esse repertório, mas eu não tenho esse grave. Como que a gente faz para eu conseguir ajustar esse grave? Então, o trabalho de flexibilidade, de agilidade da musculatura, com certeza ajudaria. Então, se eu quisesse cantar, eu ia ter que afinar fazer esse músculo alongar. Alongar, cantar notas agudas. Vou fazer alongamento de pregas vocais. Isso mesmo. E você sabe que a saúde do músculo está no quanto ele alonga, não no quanto ele contrai. Então, por isso que é tão importante yoga, pilates, né, alongamentos, isso deixa a musculatura saudável. Na prega vocal é a mesma coisa. Existem algumas pesquisas falando de longevidade vocal, por isso que os cantores demoram de envelhecer a voz, porque eles estão o tempo todo alongando, cantando notas, né? Geralmente as músicas têm aí essa curva melódica que leva a prega vocal sempre para esticar. Se eu estou sempre na voz falada, eu vou usar sempre médio grave, médio grave, médio grave. Nunca estou alongando, sempre estou médio encurtado, médio encurtado. Aí meu músculo vai ficando atrofiado, vamos dizer, né? Ele vai ficando preguiçoso para alongar e fazer notas agudas.
Então o negócio é cantar. Cantar, nem que seja no chuveiro, nem que seja em casa. Agora cantar no chuveiro. Eu me lembrei agora do meu querido amigo eterno, com saudades dele, o Aguinaldo Raiol, que vinha sempre ao programa e ele, claro, com aquela voz icônica, coisa mais linda do mundo. Mas a voz falada dele também era muito jovem. Muito jovem. É uma voz de locutor de rádio, assim. É. Uma voz saudável. Treinado, né? É. Voz saudável. Olha, Maiara Rocha está perguntando, é verdade que tomar água gelada prejudica as cordas vocais? Sinto que às vezes fico rouca e não sei se é por causa disso. Olha só, essa é uma pergunta muito importante e bem comum. O gelado, ele tem um poder de fazer vasoconstrição, né? Quando o netinho bate a cabeça, a gente vai lá e põe gelo para não deixar inchar, porque o gelado vai fazer vasoconstrição. Quando eu estou pensando em performance vocal, falar e cantar, o gelo pode me atrapalhar sim, porque a gente aquece a voz, faz exercícios para deixar tudo aqui bem molinho, bem flexível. E aí eu venho com o gelado e ele pode, por mais que não passe pela prega vocal, vai passar perto, ele pode fazer com que aconteça essa vasoconstrição, essa rigidez da musculatura. E aí eu posso realmente tentar cantar e falar e parecer que está tudo muito duro, meu instrumento está meio rígido, tá? Na vida, se eu não tenho nenhuma sensibilidade ao gelo, não tem problema. Então, hoje eu não tenho nenhum compromisso vocal. Eu posso tomar um sorvete? Posso beber água gelada? Pode. Algumas pessoas, não são muitas, algumas têm uma hipersensibilidade à temperatura fria. Então, no ar-condicionado, elas ficam roucas, sentem dor de garganta, bebem uma coisa gelada, sentem na garganta. Essas pessoas vão ter que evitar tanto beber coisas geladas como estar em ambientes gelados a vida toda. Aproveitando a pergunta da Maiara, Simone, o ato de gritar alonga as pregas vocais? Não necessariamente, a menos que eu grite no lugar certo, na ressonância certa e grite agudo. Aí ele vai alongar. Quando eu digo ressonância certa, é assim, a ressonância mais saudável, eu quero dizer, né? Se eu grito usando a minha garganta, que é o grito que todo mundo daria, né? Você está numa situação de perigo, você vai gritar, você vai usar a garganta. Ah! Usar a garganta. Nem usei tanto a garganta agora, porque... né, fonoaudióloga, mas a gente grita apertando a voz, num brinquedo, num parque de diversões. Criança gosta de gritar. Criança faz isso. Mas existe um jeito bom de gritar, que é usando a ressonância alta, né? Então, ao invés de eu chamar fulano, ei, eu vou falar fulano, ei, usando boca. E aí eu grito sem me machucar, né? A gente faz muito isso com atores, com palestrantes, com pessoas que precisam de muita projeção vocal e às vezes não estão microfonados, né? Professores, né? Que precisam dessa projeção vocal. Então, usar a caixa de ressonância da boca ajuda demais nisso. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu quero alongar as pregas vocais, eu preciso ir para o agudo. Então, seria esse grito no agudo. Ei! Oh! Aí eu tô alongando. Perfeito. Marlene Ferreira pergunta, boa tarde, depois da menopausa, notei que minha voz ficou um pouco mais grave. As mudanças hormonais podem afetar a voz? A gente já fez essa pergunta, né? Sim. Afetam. A gente vai mudando inteira, vai ficando com voz. Mas é importante dizer que a gente consegue passar por isso de um jeito mais suave, sem tantas perdas, se a gente estiver trabalhando a voz. Perfeito. A voz sente menos. O ato de falar é um trabalho para voz? Não, né? É um trabalho para voz, porém não é completo. Porque falta o agudo, né? Falta alongar, falta estirar a musculatura. A Jaqueline está dizendo, sou ex-fumante. Parei há 10 anos, mas minha voz continua rouca. Existe alguma forma de recuperar a minha voz de antes ou o dano é permanente? Depende, ela teria que fazer um exame de laringe lá com o otorrinolaringologista, né, uma laringoscopia ou uma nasolaringoscopia, para ver como é que está a estrutura. O cigarro, ele tem sempre um prejuízo para a voz, sempre, e ele pode vir a causar uma coisa que a gente chama de edema de Heinke, que é um edema difuso, é um edema espalhado. E aí, muitas vezes, esse edema não melhora só com fonoterapia. Vai melhorar, mas não vai ficar 100%, dependendo do tamanho desse edema. Por isso que eu falei que é tão importante que ela consulte um médico, né? Com certeza o trabalho do fonoaudiólogo vai ajudá-la, mas ter a voz de antes, às vezes esse paciente precisa ser submetido a uma microcirurgia de laringe, onde lá na cirurgia de laringe o médico tira o edema e aí a prega vocal fica retinha de novo e eu consigo ter a voz bem parecida com a voz de antes. Agora uma curiosidade. Essas mulheres que... acho que tomam anabolizante, que ficam com aquela voz, uma voz masculina. Sim. Que a gente ouve e acha que é um rapaz falando e de repente vai olhar uma menina. Elas conseguem voltar a ter a voz de antes? Essa é uma situação que a ciência tem se dedicado bastante porque é muito comum hoje, né?
por conta da performance física, as mulheres usarem hormônios, principalmente testosterona, gestrinona, que são hormônios que vão afetar a laringe, as pregas vocais. Tudo vai depender da quantidade de hormônio, não existe, né, uma quantidade segura, mas eu estou dizendo isso porque algumas mulheres na menopausa vão precisar usar reposição hormonal e aí pela vida dela, né, pelo todo, não pela voz. Talvez tenha algum prejuízo vocal, mas esse é o mínimo. Mas quando é reposição hormonal, que é para repor a quantidade que a gente tinha antes... Tudo bem, né? Eu faço reposição hormonal, minha voz não mudou. Exato. Mas é que às vezes eu vejo pessoas que vão competir, são fisiculturistas, querem ficar bem fortonas. A voz vai mudar e essa mudança... não volta. Não volta. Porque é como se ela hipertrofiasse a musculatura da prega vocal. O que acontece na musculatura do corpo vai acontecer na laringe e isso é irreversível. É triste, né? Porque muda muito a voz. Muda muito. A Mirella Lima está perguntando o seguinte. Boa tarde, sou professora há mais de 20 anos e já perdi a conta de quantas vezes fiquei sem voz depois de um dia dando aula. O que posso fazer para evitar isso? O ideal é que quem é profissional da voz, né, professores, palestrantes, sempre tenham o cuidado, pelo menos, de aquecer essa voz antes de começar um turno de aulas. Um cuidado bem importante também é a hidratação. Então, às vezes, está dando uma aula seguida da outra, falando em volume maior, sem se hidratar. E aí a voz, existem pesquisas muito claras sobre isso, que a fadiga vocal está muito conectada à desidratação, ao ressecamento da mucosa. Então, beber muita água sempre e conseguir aí alguns exercícios vocais, eu posso até demonstrar alguns aqui, que você faça antes de começar o seu dia dando as aulas. Porque você vai perceber sua voz mais disponível, uma voz maior, com menos esforço. Isso tende a, no final do dia, te resultar numa voz bem melhor do que nos dias que você não cuidou. O que a gente poderia fazer para aquecer a voz? Por exemplo, uma vibração de lábio, que é um exercício bem facinho que a gente faz até com criança, né? Não vibra o lábio? Pode vibrar a língua. Uma coisa que eu uso muito é vocalizar em canudo. Se a pessoa tiver um canudinho em casa, um canudinho de refrigerante, um canudinho do copo do filho, pega esse canudo e faz um som de U dentro do canudo. Esse é um exercício espetacular para aquecer a voz. Quanto tempo para as professoras de plantão? Uns 3 minutos de vibração de lábio e uns 3 minutos vocalizando no canudo já seria incrível. Que maravilha. Simone, amei te receber. Muito legal. Alguma consideração final? Quer dar algum recado? Deixar esse recado para você cuidar da sua voz, porque ela é uma ferramenta importantíssima. Eu sempre digo que é o som que Deus depositou na gente, né? Não existem vozes iguais. Vocês estão ouvindo eu e a Cláudia aqui, vocês perceberam várias nuances diferentes na nossa voz. Então, a voz da Cláudia é a voz da Cláudia, a minha voz é a minha voz, e Deus deu uma voz específica para cada um. Então, você precisa cuidar da sua voz, cuidar do seu corpo e cuidar da sua voz, para que você tenha o seu som pela vida inteira, para que você sempre consiga se comunicar, para que você sempre consiga cantar quando você quiser, conversar com as pessoas, gravar ou não os seus vídeos, mas ter voz, que é a nossa ferramenta principal na comunicação. Amei esse bate-papo, sei que você também. Segue a Simone lá, Simone Paulino, __. Simone, é 2 underlines ou um só? Porque não tinha disponível, né? Simone Paulino, se você colocar lá, já vai aparecer. Vai aparecer, Simone Paulino, tá? E o site vozevida.com.br, vale a pena também você conhecer. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada. E volte sempre. Pode deixar, me convida que eu venho. Bem, tá? Obrigada, Simone. Ai, meu Deus do céu. Mas é muita tentação. É tudo de verdade, Carlinhos. É de verdade. Gente do céu, que coisa maravilhosa que você trouxe. Opa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quantas delícias, não é? Chefe confeiteira Jenny. Isso. Que coisa maravilhosa, Jenny. Você faz ovos de Páscoa de todos os tipos, pelo que eu tô vendo. Sim, a gente tem os ovos de colher, tem ovo fechado, trufado também. E sua produção já tá lá com o cardápio todo montadinho? Tá, já tá com o cardápio Olha completo. Que beleza, gente. E o mais legal é que, além de você poder comprar essas delícias da Jenny, você vai fazer, porque ela veio para ensinar. E eu fico muito feliz, porque assim, é de um amor, de um carinho, né? A pessoa parar e falar, não, eu vou ensinar. De repente você está em algum lugar do país, precisando de dinheiro e fala, o que eu vou fazer? Gente, nessa época do ano, vende muito. E chocolate, brigadeiros, morango, brigadeiros de morango, vende o ano inteiro.
né? Então, bora aprender, Vamos certo? lá. Certo. Então, como é que a gente começa? A gente começa pela ganache. Nós Tá. já fizemos aqui. É só derreter o chocolate no micro-ondas com um creme de leite. Tá, então a quantidade, para ninguém errar, vamos só passar. Tá. 500 gramas de chocolate nobre. O que é o Isso. chocolate nobre, Jenny? Explica pra É tu. o chocolate aquele mais caro, que ele não tem aquela gordura hidrogenada. Tá, é preciso ser esse, né? Isso, pra ficar chocolate bom, pra nobre. ficar gostoso. E 300 gramas de creme de leite. Pode colocar os dois juntos e levar ao Pode, micro-ondas. de 30 em 30 segundos para não queimar o chocolate. Se quiser apressar, vai queimar. Já fiz essa besteira e até chorei. Porque aí você perde todo o seu chocolate, aí foi pro brejo sua cobertura de bolo, Sim. seu recheio, enfim. Então, de 30 em 30 segundos, tá? Aí depois a gente deixa ele descansando na geladeira e aí ele já fica nessa texturinha aqui, Olha que textura que é a linda, que a gente vai usar. Então, nessa quantidade de 500 de chocolate para 300 de creme de leite, fica nessa textura linda. Isso. Perfeito. E agora a gente vai fazer a mousse. Porque a gente vai aprender a fazer um ovo recheado de mousse. Isso, no potinho. Tá ótimo. Que é esse aqui, olha. Que coisa boa, hein? Tá vendo só? E aqui para fazer a mousse, a gente põe o leite condensado. Tá, eu vou passar para vocês. Uma lata de leite condensado e quase não vai nada também, né? É. Facinho, a mesma medida do chantilly, Isso, o chantilly gelado, tá? sem estar batido. Que é aquele para bater. Isso. E 100 gramas de leite em pó. É só isso. Só isso. É muito prático e é muito bom. E essa mousse, que seria uma mousse de leite, né? Isso. Eu posso De leite em pó. saborizar com o que eu quiser e virar uma mousse para eu servir, por exemplo, numa sobremesa? Ah, sim. Ela é bem versátil. Tendo essa base, pode saborizar Eu do posso jeito colocar que quiser. morango, eu posso Sim. colocar manga. Pode e colocar suco em pó. chocolate. Isso. Olha que Cacau em legal. pó também, ela vira um creme de Olha que chocolate. dica boa, viu? E é muito prático para fazer. Então já foi o leite condensado, o chantilly gelado. E aí agora ela vai bater um pouquinho e daqui a pouco vai o leite. Jenny, batemos? Sim. Então, ó, gente, leite condensado, chantilly gelado e leite em pó. Isso. Vou repetir a quantidade para a turma. Uma lata de leite condensado, a mesma medida de chantilly gelado e 100 gramas de leite em pó. Só E isso. vira uma mousse. Sim, e ele fica nessa consistência aqui. Só Ai, deixar mostra pra descansar turma. na- Gente, olha, se colocar na geladeira vai ficar mais firme. Isso. Só deixar descansar na geladeira e ele fica bem firme e dá para saborizar com tudo. Amei. Então E agora você vai aprender a montar esse ovo. É esse aqui? Isso. Olha que coisa mais linda, gente. As pessoas comem com os olhos, né? Muito linda, né? Quem olha quer, não é assim? Uma ótima opção para presentear. Com certeza. Aí a gente pega a ganache, Tá. faz a primeira camadinha com a ganache. Ovo no pote. Um cheirinho de amendoim. Uhum. E aí ele fica bem parecido com aquele chocolate ferreiro, esse sabor. Ai, que delícia. É de verdade, é de verdade, Carlinhos. Carlinhos está aqui com água na boca, né? É de Aí verdade. a gente pode pôr a mousse branca também para dar uma... Olha isso. Ele vai ficando camadas. Coisa mais linda. Gente, deixa eu passar os contatos da Jenny, né? É jennycake.sp. O que Isso. você faz além dos ovos? É Jenny Cake, você também faz doces, bolos? Isso, a gente tem a pronta entrega e tem bolos decorados também, bolos personalizados de chocolate. Se eu entrar lá no Instagram, eu vejo tudo isso. Sim, Jenny com H, hein, gente? Pra ficar com água na boca mesmo, compartilhar com as amigas e fazer suas encomendas. Jenny, JH, né? isso. jennycake.sp. jennycake.sp. O WhatsApp dela, que você já pode mandar brasa, fazer suas encomendas, é o 119-9209-4345. 119-9209-4345, tá? Tá. E aí a gente colocou as gotinhas de chocolate também. Mais um pouco Da ganache. da ganache. Aqui vou completar um pouquinho com creme de avelã. Bom, né? E É mais bom, um hein? pouquinho do cheirinho de amendoim.
Aqui geralmente coloca um plastiquinho para proteção e aí a gente pode e aí colocar... a tampinha, Isso, que eu achei uma graça com tecidinho. de tricoline e tecidinho, aí a gente põe o negocinho para proteção e aí fica prontinho. Olha que graça, gente. Muito maravilhoso, né? Já quer encomendar o seu? Já sabe, 11992094345 ou jennycake.sp. Gente, eu tenho que provar, né? Eu provo tudo. Eu tenho que provar. Posso? Eu tô com desejo desse morango ali de brigadeiro. Mas eu vou provar esse aqui, que foi esse que a gente fez, né? Tem que provar esse. Vou até o fundo e volto. Ó, assim. Tem que ser pra pegar todas as camadas, né, Sim. Jenny? Aqui, ó. Pra torturar. Peraí, calma que esse microfone aqui não pode me atrapalhar. Êxtase. Vou até fazer um intervalo. Gente, que delícia. Eu tenho que comer mais um pouquinho, mas vou pegar outra colher. Deixa eu ver se tem uma colher limpa aqui. É pra eu não sujar o pote com... Ah, tem um aí. Eu não... Será que vai dar... Ah, preciso de mais um pouquinho, mas não quero botar a mesma colher lá, porque senão a gente pode voltar a mesma colher no pote, vocês sabem, né? Pouquinho de intervalo. delícia. E volto já. Tá bom. Gente, que momento de êxtase. Gente, o que é um doce gostoso na vida, né? Bom demais. Por isso que eu falo, eu não corto tudo de uma vez, porque a vida já tem um monte de desafios. Não é pra gente se enfiar dentro de um pote inteiro e comer tudo de uma vez. Mas de vez em quando, se você tá se cuidando por outro lado, fazendo seus exercícios físicos, etc, etc, tá tudo bem, né? Com moderação e com equilíbrio, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então vamos com moderação. Quero mandar um beijo hoje especial para a minha mãe. Porque eu olhei agora para o artesanato e lembrei que ela, aos 80 anos, entrou num curso de pintura de porcelana. E ela está pintando, olha, e está feliz da vida. Se você tem um prato branco aí na sua casa, quer dar uma vida para ele, uma travessa, lá na casa da minha mãe tá tudo pintado agora. Tudo colorido. Você vai aprender a pintar. E com a artesã Lili Negrão, você vai transformar numa obra de arte. Inclusive, você vai poder fazer o curso dela, que é maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Sempre feliz de estar Muito com você. bom te receber. E parabéns, né, por Obrigada. mais um curso que você está lançando e mais uma Sim. possibilidade de ajudar a turma em Com casa. certeza. E prático, né? Porque queima no forno convencional. Exato, é exatamente assim. Eu falei, minha mãe É. tá encantada fazendo e realmente muda, gente, a vida, porque é legal, uma atividade, é lúdico, né? Então é muito importante a gostoso. gente buscar coisas novas. A gente só para de aprender quando para de viver. Com certeza. Bora aprender, Com certeza. né? Então, nós vamos começar com esse pratinho. Eu já limpei, você tem que limpar ele com álcool, bem limpo, para não deixar nenhum resíduo, né? Aqui eu estou utilizando umas tintas, que são essas, inclusive a base de água, Tá. né, são plásticos. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer um marmorizado, porque assim, aqui dá para você fazer tanto o aquarelado, seria prático se você fizesse primeiro numa peça biscoito, que a gente chama, que só a primeira queima. Porque aí para abrir, senão fica ruim, né? Já no marmorizado, não. Você tem condições de você fazer os filetes, depois você coloca o pratinho em pé, aí ele vai intercalando e vira o marmorizado. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho o médium retardador, tá? Tá. Eu vou colocar um pouco do médium retardador, um pouquinho aqui, ó. O médium retardador. Aqui eu tenho o incolor, tá? O incolor. No caso, não há nem necessidade de você fazer risco, né? Só se você tiver, não, eu quero fazer uma flor, E o riscada. marmorizado é esse trabalho aqui. Isso, ó, ele vai, você vê, ó, é o marmorizado que ele vai... o próprio o retardador que vai ajudar a abrir. Abrir, tá? Abrir. Então, aqui eu tenho o azul. E o preto, tá?
pode fazer também colorido, tá? Olha, quem ainda não deixou lá a mensagem no Instagram, Cláudia Tenório Oficial, Vida Melhor Oficial, vai perder a chance de receber aquele beijo assim, ó, fulano da cidade tal e tal. E de mandar o beijo especial para quem você ama. Vamos fazer tipo um correio elegante. Quer mandar uma mensagem para alguém? Usa o nosso Instagram, Vida Melhor Oficial, Cláudia Tenório Oficial, tá bom? Vai lá e manda mensagem que eu vamos vou lá. fazer essa entrega, tipo correio elegante, no finalzinho do programa. Olha, vou colocar aqui um pouquinho do retardador. Venho com um pouco do incolor, não dá nem pra você ver, e um pouquinho do azul, tá? Aí eu vou só sujar o prato, ó. Vou só sujar o prato mesmo. Retardador. E o retardador que vai ajudar depois a deslizar toda a tinta, entendeu? Ai, a sua mãe tá fazendo porcelana, ela vai amar mesmo, com certeza. É muito gostoso, eu amo fazer também. Então, bem suave, tá? Eu gosto de coisa bem suave. Se você quiser também depois reforçar mais um pouco, você pode, tá? Eu tô fazendo aqui, ó. Um pouquinho do retardador. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu vou entrar aqui, ó, um pouco do incolor, um pouco do azul. E aqui eu vou formando umas flores, ó. Posso pegar um pouquinho do preto. Ó. É muito prático, Claudinha, muito prático mesmo. Porque antigamente, porque assim, elas perguntam, ah, mas eu não tenho forno. Mas o forno convencional dá para você fazer e fica muito legal também, entendeu? Aí eu venho aqui novamente com o azul. Tudo é arte, viu? A gente já faz aqui outra. É uma delícia de trabalho, né? Nossa, você esquece o mundo quando você está fazendo isso, entendeu? Porque isso aqui é que nem pintura em seda, é uma reação. Eu falo que isso aqui são reações. Agora eu venho com um pouquinho do azul, para formar o miolinho, ó. Venho bem aqui, faço novamente. Venho aqui, faço novamente. Entro com um pouquinho Olha lá, Carlinhos, olha ali. Olha lá, caiu. Agora vão fugir, né? Elas estavam tudo ali em cima dos ovos. Agora volta, Renata. Estavam tudo ali, ó. Olha lá, mão vazia agora. Olha lá, gente. Olha, tem ali no cantinho o doutor cobrindo. Olha. É a filha da Jenny, que coisa mais linda. Como você chama? Gabriela, olha que coisa mais linda, gente. Eu tô encantada com essa menina. Linda, linda, linda. E essa Jenny Cake, um arraso, né? Eu perguntei pra Uau. ela, você come muito doce? Ela disse, um pouco. Também, né? Com esses doces deliciosos que a mãe faz. não dá Aí eu pra venho resistir. aqui com um pouquinho do preto, um pouquinho do retardador, um pouquinho do incolor, misturando. Aí eu faço tipo uma sombrinha em volta, ó. Eu vou só puxando. Tá. Que a reação é que depois de tudo pronto, que ele vai começar a abrir e fazer a reação. Depois que. Já tá lindo, assim, mas ele vai. Que reação que ele vai fazer? Depois, quando seca? Não, porque aí depois o próprio retardador, eu coloco ele de pé assim, aí ele vai escorrendo. E você pode ele vai escorrer. ó, tá vendo? Tô vendo. E você pode também trabalhar com nuances, com filetinho, entendeu? Eu vou fazer aqui eu vou fazer com filetinho para dar mais uma opção, tá? Gostei.
Olha, são muitas técnicas na pintura de porcelana com a Lili Negrão. Então, você vai entrar no Artesã Lili Negrão, tudo juntinho, lá no Instagram, Artesã Lili Negrão. No Face, você vai colocar só Lili Negrão. E se você quiser mais informações sobre o curso da Lili, é no 119 8736 9547. 119-8736-9547. Olha, eu tô fazendo já as folhinhas. As Lindo. folhinhas eu tô trabalhando agora com preto, tá, ó. Umas você pode deixar mais clarinha, vai dando as nuances. Depois que terminar, tem que colocar para queimar no forno. Isso, aí para queimar no forno, você liga o forno a 150 graus, aí você deixa uns 30 minutos. Depois desliga e deixa esfriar dentro do forno. Ah, esfria dentro do dentro forno. do forno. Mas esse é um prato só para decoração, Só né? para decoração. Mas se você quer fazer ele para você alimentar, você pode fazer nas bordas. É, quem não né? põe dentro do prato. Isso. Tá, mas esse para colocar, fazer uma parede e tal, né? Lógico, Ele é o fica ideal. lindo para você fazer um trabalho no banheiro, uma placa, né? Vamos fazer um pouquinho misturada com o azul também, ó. Dando as nuances. Perfeito. E aqui também, depois eu vou puxar para vocês verem como que vocês podem fazer também. Inclusive também, gente, você pode trabalhar com carimbo, que fica lindo essa pintura com esse lá do pássaro, são carimbos que eu fiz, Ah, que legal. né? Dá uma impressão da pintura mesmo, mas você Sim. carimba e fica muito legal. Então, ó, Lindo. você pode fazer, Arrasou. pode puxar A mão aqui, ó. livre, hein, gente? Ó, pode puxar aqui umas folhinhas. Ó. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, ó, retardador, tá? O retardador. Agora é só o retardador. É, um pouco da tinta que você vai fazer, ó, o filetinho para ficar aqui. E aí você pode fazer assim, ó, pega o retardador, um pouquinho do preto, aí você pode fazer filetinhos assim, ó, Que é só para escorrer mesmo. vai escorrer, ó. Aham. Depois que você coloca, aí você coloca num suportezinho, aí ele começa a escorrer, aí ele vai dando as nuances, entendeu? Tá, que aí vai ficando como tá É. aqui. Isso, ó. Esse aí eu nem coloquei, eu nem trabalhei com os filetes. Eu tô colocando eu só pintei ele, que E eu ia fazer um colocou em aquarelado. pezinho. Eu ia fazer um aquarelado. Aí deixei, entendeu? E aí, quanto tempo depois ele fica assim escorridinho? Não, aí escorre, logo ele vai escorrer. Aí você espera secar bem quando tá seco. Ó. Eu nem queimei ainda. Mas não tá para nem ele queimado. escorrer, se você colocar ele em pé aqui, ele já vai começar a escorrer? Deixa eu ver aqui. Porque o meu eu deixei parado, entendeu? Ó. Ó, olha aí, ó. Viu, ó, como ele começa a escorrer, ó. Aham. Tá vendo ele escorrendo? Tá, aí Aí deixa que ele vai ficando escorrer, cada vez mais natural. Isso. Aí você quer mudar, aí você vem depois, muda pra cá, vai dar várias nuances, né? Que aí eles vão dando várias nuances. Muito jóia. Você pode puxar mais pra cá, aí você pode fazer mais folhinhas, aí você vai usar a sua criatividade, ó. Ó, Muito lindo, gente. Eu gostei, hein? vai usando a sua criatividade. Você vai criando, sempre utilizando o retardador, que o retardador vai fazer escorrer. Perfeito. Parabéns, Lili. Tá? Ficou muito lindo. Ah, ainda faltou um Olha, pouquinho aqui, deixa eu o que fazer você aqui. quer? Eu ainda quero fazer aqui um miolinho pra ver, O ó. que você quer fazer? O miolinho daqui, né? Ó, a gente tem que fazer o É que eu miolinho. tô achando tão lindo. Ó, faz o miolinho, que é o pólenzinho, né, da flor. Ó. Lindo, né? Ah, vai fazendo os pistinhos. É. Olha que coisa. Maravilha. Aí você pode fazer uns tons de azul, um tom de preto, aí você vai criando, né? Lindo. Eu falo que a pintura, assim, essa tipo aquarelada,
ela tem que ser feita, ela dá reação igual a pintura em seda. São reações. Você pinta aqui, você não sabe o que vai dar depois. Depois que acontece. Depois que acontece. Porque Show. elas são, tá Eu bom? vou falar pra você deixar ele aqui, que Tá. aí quando acabar o programa eu quero mostrar como é que Tá ficou. bom. Pode ser? Pode, Mas assim, com pezinho. certeza. Um marmorizadinho. Tá bom? Pode ficar aqui à vontade, tá? Então tá joia. Dá um beijo aqui. Beijo, meu amor. Te amo, Tudo viu? de bom também. Volte sempre, tá? Obrigada. Depois eu quero ver escorrendo Tá bom. aí. A gente vai falar sobre direito. Essas últimas semanas aí nos preocuparam, algumas notícias bem alarmantes, né? E a gente precisa se preocupar, sim, com a segurança nas áreas comuns dos condomínios. E entender de quem é a responsabilidade. Claro que numa área comum a gente está sujeito a qualquer coisa. Aliás, viver é um risco, né? Apresenta seus perigos. Mas quando a gente pensa num lugar comum, a gente tem que entender qual é o papel dos síndicos, de quem é a responsabilidade, quais são as obrigações legais para garantir manutenção e segurança de uma área comum. E então hoje a gente vai receber ele, que é advogado e que está aqui para nos ajudar, o advogado Issei Yuki. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Bom te receber. E vamos lá. Semana passada, né, se eu não me engano, retrasada, a gente viu o caso tão chocante de uma menina de 12 anos, né, num condomínio. Então, acho que esse é um assunto que a gente precisa tratar aí, porque, infelizmente, a gente tem que ter mais responsabilidade em relação a essas áreas comuns, porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira e não é simplesmente achar que você vai se candidatar a síndico, mesmo sendo orgânico ou profissional, e simplesmente vai pagar as contas do condomínio e está tudo ok. Não é bem assim. Tem as responsabilidades, tanto cíveis quanto criminais, do cargo que ele está exercendo, né? Então, você já me respondeu. A responsabilidade de uma área comum, se acontece um acidente como esse, é do síndico. Depende, né? O advogado sempre tem essa palavrinha, depende, né? É assim, o que acontece nas áreas comuns? A obrigação e o dever de manter apta a utilização é do síndico, né? O gestor do condomínio. Então, ele executando todas as manutenções, tanto preventivas como corretivas, ele se exime de qualquer responsabilidade se acontecer um incidente dentro do condomínio. Diferente do que aconteceu nesses últimos dias, como você falou, de um incidente com uma menina que morreu eletrocutada lá. O que no meu entendimento, ocorreu lá? Eu não estava lá, não presenciei, é só do que eu ouvi falar. Houve uma falta de manutenção, a fiação estava exposta, não estava devidamente sinalizada e feita as contenções necessárias para, né, não ocorrer esse tipo de incidente. Então, ele responde sim, o síndico. Criminalmente. Tanto civil como criminalmente. É coisa séria. Mas é um assunto importante da gente trazer aqui também, porque eu também sei que muitos, principalmente mais velhos, estão se candidatando a síndico, porque você fala, eu preciso de uma atividade, eu quero trabalhar em prol da comunidade em que eu vivo, né? Eu tenho tempo, eu tenho sabedoria, experiência, mas é bom entender a responsabilidade Sim. desse cargo. Sim. As pessoas têm que se capacitar mais para esse cargo. Antigamente era simplesmente os moradores mesmo que faziam a gestão do próprio condomínio, né? Hoje em dia já existem os síndicos externos, que a gente chama, que dizem-se síndicos profissionais, mas não existe a profissão síndico profissional, né, na legislação. Então, são síndicos externos ao condomínio e síndicos moradores. E a responsabilidade é a mesma, tanto para moradores como os profissionais. Então, eles têm que se capacitar mais para esse cargo, né? Uma situação como essa, então, gera esse problema também para o síndico. Claro que nada se compara à perda de uma Sim. família, né? Perder uma menina na flor da idade, de 12 anos de idade, é irreparável. Sim. Né? Então, a gente precisa entender isso, obviamente, mas aqui também a questão é orientar a todos que têm esse cargo de síndico ou pretendem, que é coisa séria. É muito sério. E assim, só para adiantar, não sei se você ia colocar esse tema ou não, é a questão assim da responsabilidade. Poxa, mas a responsabilidade é do síndico, é do condomínio? Ou é dos pais responsáveis, no caso que era menor de 12 anos? Eu sempre falo, né? Eu acho que eu já até falei aqui, que a responsabilidade é dos pais.
o condomínio não tem responsabilidade de ficar cuidando dos menores de 12 anos. Né? Então, tudo que acontece dentro da área comum, se as manutenções estiverem em dia, as sinalizações e todas as questões das obrigações do condomínio estiverem em dia, se ocorre uma questão dessa lá, um incidente com um menor de 12 anos, a responsabilidade não será do condomínio. Mas aí, sim no caso de estar tudo em dia. tudo de em não ter uma ordem, fiação exatamente. solta, de não ter um buraco. Isso. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui lá foi um extremo, né? Vamos supor que tem um playground, um parquinho, né? Aqueles de madeira, tal, tá tudo certo. Tá tudo certo no parquinho, não tem nenhum parafuso solto, não tem nenhum prego aparecendo, não tem nada evidente, tá tudo em ordem. Aí o pai libera a criança para descer, para brincar sozinha no parquinho, uma criança de 10 anos, ela sobe e por infelicidade, às vezes, numa altura de 1,5 m, 2 uma criança cai de cabeça, fatalmente vai acontecer uma coisa grave. É de quem é a responsabilidade? Do pai que deixou descer sozinha. E cabe, Apesar de que inclusive- com 12 anos é difícil descer com supervisão de É algum adulto, né? difícil, mas a gente tem que ficar atento a isso, né? É isso. Vamos lá, pensando agora em outras questões. O que mais acontece num condomínio em que a gente possa alertar aí aos síndicos? Mais uma vez, alertando aos síndicos, é essa questão. O que tem acontecido muito ultimamente é a violência que os gestores condominiais têm sofrido dentro dos condomínios, né? Os moradores têm agredido. Teve um caso aí recente também que um morador atirou no subsíndico. Puxa, Atirou mesmo no subsíndico. Eu não sei o que aconteceu, deixou de acontecer, mas isso é grave, né? Claro que é. Acho que está acabando a empatia, a comunicação, a conversa. Não está acabando. Eu penso Não sempre está que- acabando, mas dá a entender, né? Deve mas é que eu conversar mais, acho né? assim, hoje em dia a gente tem essa comunicação muito rápida, a gente tem Isso. rede social, toda notícia se espalha muito rápido, né? Mas o mundo é mundo desde que é mundo, né? É. Então o ser humano é o que é desde que ele existe. Então eu sempre penso assim, que o bem ainda vence o mal. Com certeza. Mas é claro que um caso como esse tem aí a justiça que Sim, vai sim. proteger essa pessoa que sofreu essa violência. Agora, e quando existe uma briga entre vizinhos, tem alguém responsável por isso? O condomínio é responsável por isso? Relacionamentos interpessoais entre vizinhos, claro que o condomínio ele pode intervir, ele pode mediar, mas se ultrapassa o limite do direito de um e de outro, ele tem que buscar via judicial, né? Por exemplo, uma questão de barulho entre vizinho de um andar superior e um andar inferior. O condomínio pode tentar auxiliar, pode notificar, pode multar, pode isso, mas somente isso. Ultrapassando esse limite, a unidade vai ter que judicializar contra a outra unidade, infelizmente. Não é obrigação do síndico fazer um negócio desses. Assim, eu acho que ele pode até mediar, Pode mediar. para dar uma minimizada no assunto, porque às vezes também, é aquilo que a gente sempre fala, falta comunicação, né? Às vezes tem uma briga de vaga de garagem, o cara nunca viu o cara, uma pessoa nunca viu outra pessoa, mas o carro está ali atrapalhando a abertura da porta, isso, aquilo. Se houvesse uma comunicação, o cara colocava um pouquinho o carro mais para cá, o outro um pouquinho mais para cá, acabou o problema. Mas todo dia parece que é provocação. A falta de comunicação que eu acho que está gerando esse transtorno e essa violência toda. Provocações não resolvidas que geram um risco, obviamente, para quem está sendo provocado, né? Pode ser motivo do condomínio pedir para que essa pessoa saia, deixe o apartamento Sim. dela? Hoje em dia você consegue sim tomar medidas judiciais para retirar o que a gente chama de condômino antissocial, né? Mas não é simplesmente assim, eu moro no mesmo prédio que a Cláudia, um dia acordei mal-humorado, discuti com ela, tal. Eu não quero mais que ela more aqui, ela é uma vizinha muito chata, eu não quero ela aqui. Não é tão simples assim. Tem que ser reiteradas as ocorrências, e não somente com várias pessoas, né? Ela realmente está atrapalhando o convívio social dentro do condomínio. Aí sim você consegue, através de uma assembleia, você vota, vamos realmente tomar essa medida drástica contra esse morador, com esse proprietário? Vamos. Aí sim o condomínio pode judicializar com ação de condômino antissocial e ele não perderá a propriedade do imóvel. A propriedade ele não perde, mas ele não pode
usufruir do imóvel, ele vai ter que sair do imóvel. A gente fez uma gravação de manhã sobre declaração de imposto de renda e tal. O que mais tem chegado no escritório? Qual é o pedido de ajuda para os advogados? Na questão condominial mesmo? Ou não? Na questão condominial, é essa questão de relacionamento interpessoal mesmo, né? As outras questões, eu acho que é de fácil trato e de fácil resolução. Agora, o relacionamento interpessoal que realmente tem gerado bastante transtorno entre os moradores. A Renata está perguntando sobre condomínio. Há vários indícios que estamos sendo administrados de forma irregular e vantajosa pela síndica atual. Como está bem associado e o fato de não ter autorização em ter acesso a documentos, o que seria viável? O que a lei nos orienta? Com relação a essa questão que a nossa amiga está colocando aí, a gente tem que primeiramente ver se realmente está acontecendo algum tipo de desvio, de conduta. Como é que ela vai saber se ninguém tem acesso aos documentos? Isso que eu ia falar. Com relação a isso, eu oriento a todos os condomínios que eu presto assessoria jurídica a que disponibilize todo e qualquer documento. Transparência é fundamental. Qual o motivo de você negar que algum proprietário tem acesso a contrato, nota fiscal, Mas tem documentação? alguma lei que obriga a síndica a mostrar tudo isso? Não. Primeiramente, eu acho que toda a documentação é do condomínio e o condomínio é de propriedade dos moradores. Então, eles devem ter acesso. Está na lei, isso é lei. Ele deve ter acesso, né? Se algum síndico ou administradora dificulta essa questão, aí sim eu acho que a gente tem que ficar preocupado mesmo. Porque se você está fazendo tudo de acordo e conforme a legislação e as regras pertinentes, por que não demonstrar o que você está fazendo? Perfeito. Próxima pergunta, Marilene Cunha, boa tarde. Se um morador vê que a área comum não está segura, como uma lâmpada quebrada ou piso escorregadio, ele pode tomar alguma medida imediata ou precisa esperar que o síndico haja? Sempre deve ser comunicado à gestão. Quem deve fazer toda a correção e a manutenção é o condomínio. Os proprietários e moradores, eles não podem simplesmente ir lá e ficar lavando a área comum, trocar uma lâmpada, isso não. Isso é a obrigação e o dever do condomínio através do gestor, que é o síndico. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Francisca Chagas, há algum tipo de norma que obrigue os condomínios a realizar vistorias periódicas para garantir que as áreas comuns, como escadas e elevadores, estejam em boas condições de segurança? Sim. Isso também são as obrigações do gestor e do síndico, né? Anualmente é feita uma vistoria dentro do condomínio para ver toda a parte estrutural do condomínio, né? As seguradoras, quando que é uma obrigação do condomínio também ter um seguro, as seguradoras elas fazem essa vistoria técnica, né? Os elevadores têm que ter também um laudo da empresa que presta manutenção do elevador, porque o elevador é um dos meios de transporte mais seguro, mas acontecem incidentes também. Por quê? Por falta de manutenção. E não basta simplesmente acusar a empresa. Quem tem que fiscalizar e verificar se isso está sendo realizado ou não? O síndico. Próxima pergunta, obrigada, Francisca Chagas Paula Nobre. Eu vi um vizinho deixar sua bicicleta encostada na área comum, bloqueando a passagem de emergência. Se alguém se machucar tentando passar por ali, quem deve ser responsabilizado? O morador ou o condomínio que deveria fiscalizar essas áreas? Assim, em tese, seria o morador. Mas quem que tem a responsabilidade de analisar, fiscalizar e verificar toda a questão do condomínio? O síndico e o zelador do condomínio. Se tem um objeto obstruindo a passagem de emergência, principalmente, a responsabilidade é do síndico de falar o quê? Vou retirar esse equipamento, vou resguardar isso aqui, vou notificar o morador, se for reincidente, multá-lo. Agora, não simplesmente, não fui eu que deixei esse objeto aqui, ele vai ficar ali. Vamos supor que acontece um incidente, um incêndio, e tem lá 2, 3 bicicletas na porta da escada de incêndio. Pode? Claro que não. Gente, esse negócio de ser síndico, hein? Não é tão uma simples assim. A não ser que a pessoa tenha vocação para ser síndico, eu não sei, eu não quero ser síndica, não. Rosa Maria, boa tarde, tudo bem? Meu neto brincava no parquinho do condomínio e caiu, porque um dos brinquedos estava enferrujado e com o parafuso solto. Eu já tinha reclamado antes, mas nada foi feito. Se eu quiser tomar alguma providência, o condomínio pode ser responsabilizado? Verificado que
o acidente ocorreu pela falta de manutenção do equipamento, o condomínio pode e deve ser responsabilizado. Agora, se não tinha nada de irregular no equipamento, a responsabilidade não é do condomínio. Ela falou que estava enferrujado e ela já tinha notificado. Olha, assunto muito bom, hein, gente? Eu quero te agradecer. Eu Muito que agradeço obrigada. mais uma vez o convite. Doutor Issei Yuki está lá no Yuki Advogados e o contato é o 11 20 91 0683. Yuki Advogados, 11 20 91 0683. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma Obrigado. ótima tarde Obrigado. e até a próxima. Até a próxima. Momento Rede Vida Visita. Como está escrito, aqui nasceu Portugal. Estamos em Guimarães, distrito de Braga, um dos mais importantes destinos históricos de Portugal. Essa cidade foi escolhida por Dom Afonso Henriques em 1128 como a capital do condado portucalense. E olha, Guimarães tem belezas e muita coisa para a gente apreciar. Castelos, palácios, um bairro medieval. Eu tenho certeza que você também vai adorar. Esse é o Palácio dos Duques de Bragança, conhecido também como o Paço Ducal. Foi construído no século XV e já foi residência do primeiro Duque de Bragança. Hoje é a residência oficial ao norte do presidente de Portugal. E aqui também funciona um museu. No museu acontecem exposições permanentes e milhares de turistas são atraídos para eventos diferentes. Mas o que encanta mesmo é a arquitetura e monumentos do próprio castelo que fica na colina aqui em Guimarães. E essa é a colina sagrada aqui de Guimarães, um lugar muito lindo. Olha, a gente tem uma escultura de Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal. Logo atrás, o castelo, que foi construído pelos pais de Dom Afonso Henriques, e a igreja onde ele foi batizado. Essa é a igreja de São Miguel. Nessa igreja encontram-se os túmulos dos 47 soldados que fizeram parte do movimento com o pai de Dom Afonso Henriques. Na época, ele veio aqui para Guimarães com o objetivo de cristianizar esse local. E aqui também no interior da igreja encontra-se a pia batismal, onde Dom Afonso Henriques foi batizado. Esse é o Castelo da Fundação, também conhecido como Castelo de São Mamede. Gente, que lindo! De todos os lugares que eu visitei em Portugal, esse foi o que mais me emocionou. É realmente diferente. E olha, esse castelo tem uma história muito importante. Foi em torno desse castelo que surgiu a cidade de Guimarães. Foi em torno desse castelo que nasceu Portugal. Ai, como é bom mergulhar nesse passado, que, aliás, em muitos momentos se encontra com a nossa própria história, com a descoberta do Brasil pelos portugueses. Opa, o mergulho na história vai ser completo, porque aqui eu encontrei um jeito de tirar uma foto como se eu fosse Dom Afonso Henriques. Com alegria e disposição, nós continuamos o passeio pela cidade, que culturalmente só nos enriquece. Ainda aqui em Guimarães, temos um bairro medieval preservado e construções que venceram séculos, como, por exemplo, o Convento de Santa Clara. O Convento de Santa Clara é uma construção do início do século XVI. A última freira desse convento o abandonou em 1891. Esse era um convento que pertencia às irmãs enclausuradas da Ordem das Clarissas. Eu estou aqui no claustro do antigo convento, um lugar muito bonito. Um detalhe muito interessante é que as receitas especiais dos doces tão famosos saíram aqui, desse convento, porque as irmãs Clarissas eram mestres na confecção de doces. A comunicação com o mundo externo acontecia através dessa pequena janela. Era através dela que as irmãs Clarissas recebiam a comunhão e faziam a confissão. Como eu te disse, hoje essa é a sede da Câmara Municipal de Guimarães, mas alguns detalhes estão preservados, como o altar da antiga igreja. E ali, olha, naquelas janelas longas, todas de treliça, era o local onde as irmãs assistiam à missa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho.
Essa é a Praça Toural, uma das principais praças de Guimarães. Os historiadores contam que nesse local havia a venda, a comercialização de gado, por isso o nome Praça Toural. Logo ali adiante a gente pode observar a beleza da igreja de São Pedro. É uma praça muito aprazível, com essa fonte maravilhosa, bancos. É um lugar para a gente sentar, relaxar e apreciar a beleza de Guimarães. Boa visita! E agora a gente vai para o bairro medieval. Essa é a Rua de Santa Maria, é a rua mais antiga da cidade de Guimarães. Ela une o mosteiro ao castelo. E olha, uma dica, o entardecer em Guimarães acontece muito rápido e de repente. A gente já perdeu praticamente toda a luz, mas é um entardecer de tirar o fôlego. Esse daqui é o Largo da Oliveira, é um dos lugares deliciosos de Guimarães. Olha, tá bonito agora no finalzinho do dia, mas daqui a pouquinho, à noite, fica ainda mais encantador, porque todas essas casas ficam iluminadas, como se o ano todo fosse Natal. E como tem vários restaurantes, eles atraem muitos turistas que sentam aqui, relaxam e aproveitam bastante os encantos da noite em Guimarães. Aqui do meu lado direito, a gente tem a igreja de Nossa Senhora da Oliveira. E aqui atrás a gente tem o Padrão do Salado, um monumento em comemoração à vitória dos cristãos na guerra contra os mouros. Há um pássaro que voa sobre as janelas do dia, fugiu do meu peito, poisou no teu leito e fez um ninho de alegria, alegria que nasceu de uma rosa quase pura, meu amor domingo, nesta noite abrindo em flor a minha ternura. Tenho sede de viver, tenho a vida à minha espera. Coimbra do Choupal, ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra é uma das 3 cidades mais importantes de Portugal. Por aqui passa o rio Mondego, que é o maior rio do país. Essa é uma cidade cheia de charme, com apenas 143 mil habitantes, que também é conhecida como a cidade do conhecimento, a cidade da universidade. É a cidade que leva o nome da universidade e atrai milhares de jovens de todo o planeta. Nossos corações anulam. Exatamente meio-dia aqui na Universidade de Coimbra. Esse é o cartão postal da cidade, é um dos pontos turísticos mais visitados e não poderia ser diferente. Esse edifício maravilhoso foi residência oficial da família real até o século XIII e continuou como Palácio da Família Real até o século XVI, quando a Universidade de Coimbra foi fundada. Ela começou em Lisboa e depois foi transferida aqui para a cidade. Tudo na universidade é exuberante. Esse, por exemplo, é o pátio da escola, a parte mais antiga da Universidade de Coimbra. Aqui tem a Via Latina, o monumento de Dom João III, a biblioteca e a capela. Essa é a Capela de São Miguel, uma capela muito especial da Universidade de Coimbra. É aqui que muitos estudantes se casam, as cerimônias fúnebres são realizadas e é uma igreja maravilhosa. É uma mistura de estilo muito grande que a gente pode observar nessa igreja. Ela foi construída no início do século XVI por ordens de Dom Manuel I, que na época era o rei de Portugal. E a gente pode observar aqui um pouco de vários estilos. Então a gente tem esse órgão que é maravilhoso, que já pertence ao século XVIII, assim como os retábulos, também do século XVIII, no estilo rococó. Ali a gente tem a imagem da padroeira da Universidade de Coimbra, Imaculada Conceição. Os azulejos que são marcantes do século XVII. E aqui, olha, esse arco, que é um arco manuelino, a gente vê essa trança especial.
Se a capela te encantou, prepare os olhos, porque a gente vai visitar agora a Biblioteca Joanina. Eu estou chegando na Biblioteca Joanina. Eu confesso que eu estou bem curiosa, porque já me falaram muito dessa biblioteca. Aqui tem uma campainha. Posso tocar? E ela é aberta a cada 20 minutos. A gente vai esperar um pouquinho. É a Biblioteca Joanina, que foi feita para nos lembrar de João V, que foi quem mandou construir esse espaço, já foi considerada a biblioteca mais bonita do mundo dentre as bibliotecas universitárias. Aqui, realmente, a gente tem uma preciosidade muito grande em toda a arte, na estrutura, também nos livros. E olha, existe uma curiosidade, na biblioteca tem morcegos e eles existem exatamente para proteger os livros, porque eles comem os insetos. Toda noite, as mesas que são feitas de madeira, uma madeira exótica, provenientes do Brasil e da África, são cobertas por essa manta que é de couro natural, né? Então a parte de camurça, que é mais macia, fica em contato com a mesa para que ela fique protegida. Isso tudo é original da época da fundação e eu encontrei alguém muito interessante que vai bater um papo com a gente e que inclusive estudou aqui na Universidade de Coimbra, a Maria. Gosto muito da biblioteca pela sua decoração e acho que acaba por ser a joia de Coimbra. Apesar dela ser ricamente decorada em estilo barroco, houve a preocupação de construir a biblioteca para ela ser utilizada. Daí, nós, quando olhamos para as estantes, vemos que há 2 andares, digamos, e para aceder à segunda parte, foram construídas escadas dentro das paredes. Ao olharmos para os arcos, podemos ver estas portas brancas que dão acesso às esquinas nas estantes e na parte superior, para disfarçar as mesmas escadas, estas foram encaixadas dentro das próprias estantes. Temos o exemplo aqui à nossa direita, esta escada, que se nós não quiséssemos mostrá-la ao público, ela era encaixada naquele vão mais à direita. Além da beleza das estantes, da riqueza dos livros, na Biblioteca Joanina, nós temos a chance de admirar incríveis obras de arte, como o Brasão de Portugal e a pintura em Trampolin, que nos faz acreditar que o teto é arredondado. A Universidade de Coimbra é linda e cheia de detalhes. E até a vestimenta dos universitários nos encanta. Existe uma cerimónia em Coimbra que se chama Serenata Monumental, que é feita numa noite, normalmente é sempre de quarta para quinta, em que os estudantes, pela primeira vez, os novos estudantes, obviamente, pela primeira vez, vestem o traje académico, em que o padrinho, que existe um padrinho, cada estudante tem um padrinho, esse padrinho traça-lhe a primeira vez a capa e é nesse momento que ele pode usar a capa assim sobre os ombros, não é? Porque até aí não podem usar. Agora, além da capa, faz parte da vestimenta do universitário. Temos a batina. A batina, que é uma espécie de um blazer mais comprido, como se fosse um fraque. Uma jaqueta que antigamente se usava. Depois temos o colete, que é só dos homens. As mulheres, até um ano atrás, 2 anos, usavam o colete, agora deixaram de usar. E temos as calças, que os homens obviamente têm calças, e as mulheres têm uma saia. E depois temos ainda a camisa, que é a única que se distingue do resto do traje, porque é de outra cor, é de uma cor diferente, que é branca. Não foi embora, ai não dura mais que uma hora. E essa juventude também marca a história ao redor da universidade, com nomes curiosos dados às suas repúblicas. E eu estou saindo da Travessa da Matemática, aqui na região das Repúblicas. É uma região muito interessante de Coimbra, porque as repúblicas são tradicionais. Aliás, elas têm nomes muito engraçados. Logo ali atrás tem a Real República Hasteparta, que é Raios te partam. E a gente tem outras também muito interessantes. Elas todas são identificadas por uma placa preta e as escritas sempre em branco.
E antes de um estabelecimento ser uma república, é um solar. Mas as regras são as mesmas. Estudantes que dividem um espaço, têm ali as suas regras e seu modo de viver. Aqui tem República do 40, ao lado, Solar dos 44. Ainda não é república, mas pode ser. Oh Portugal, que mais queres? Além das histórias da universidade, Coimbra também é conhecida pelas suas histórias de amor. A primeira que vamos conhecer é sobre o amor fraternal da Rainha Santa Isabel, que é relembrada na Igreja de Santa Isabel. Essa é a Igreja de Santa Isabel, que fica no Monte Esperança, aqui em Coimbra. É sem dúvida uma igreja muito bonita, eu já te mostro em detalhes, mas antes eu quero voltar um pouquinho e te relembrar sobre a história da Rainha Santa Isabel, mas não daqui, de um outro lugar bem interessante. Vem comigo. E essa é a sacristia da Igreja de Santa Isabel. E aqui, na sacristia, existe uma imagem que representa o milagre das rosas. Essa imagem que está aqui atrás de mim. E como eu te falei, é bom a gente relembrar um pouquinho a história da Rainha Santa Isabel. Até porque, apesar de ser rainha, ela nunca esqueceu que era irmã e que poderia e deveria ajudar os mais necessitados. A Rainha Santa Isabel casou-se aos 11 anos de idade com Dom Dinis. E apesar de ter tornado-se rainha ainda cedo, ela nunca deixou de pensar nos menos favorecidos e sempre os ajudava com todo tipo de doação. A popularidade da rainha era tão grande que chegou a incomodar seu marido. Na época, ele era o rei de Portugal e a proibiu que continuasse fazendo caridade. A rainha sempre dava um jeitinho e continuava ajudando a quem precisava. Mas, um belo dia, Dom Dinis foi atrás da rainha, quando ela levava mantimentos para os necessitados. Esses mantimentos estavam escondidos em seu manto. E ela foi repreendida pelo rei. E ele perguntou para ela o que havia embaixo do manto. E a rainha disse que eram rosas. Rapidamente, Dom Dinis disse, mas em janeiro não tem rosas nessa região. E pediu para que ela levantasse o seu manto. Quando a Rainha Santa Isabel levantou o manto, Deus havia feito um milagre. E as doações foram transformadas em rosas. A Igreja de Santa Isabel tem um belo trabalho de talha, madeira entalhada e folhada a ouro, além de vitrais representativos do Espírito Santo que vieram da Califórnia. O estilo dessa igreja é o maneirista, com traços renascentistas. Agora a gente entra no coro da Igreja de Santa Isabel, um local muito interessante. Era aqui que as freiras enclausuradas que pertenciam à Ordem das Clarissas rezavam as missas. Logo aqui atrás a gente tem uma imagem de Santa Isabel com o hábito das Clarissas. Apesar dela não ter feito os votos, a Ordem das Clarissas, ela usava o hábito. E tem mais um detalhe interessante. No túmulo da Rainha Santa Isabel, ela tem o hábito e o manto das Clarissas. Esse túmulo aqui é o original. Quando ele foi aberto, o bispo viu que o corpo da Rainha Santa estava intacto e fez o que está lá no altar agora, um novo túmulo todo de cristal e prata. Na festa especial que tem em devoção à Rainha Santa Isabel, as pessoas da cidade, os visitantes, podem olhar a mão da rainha. Cada 2 anos, na primeira semana de julho, depois do dia 4 de julho, a cidade de Coimbra para as festas da cidade e para a procissão que acontece na quinta-feira. Essa daqui é a imagem da Rainha Santa e na procissão da Rainha Santa, essa imagem que pesa 600 quilos sai aqui do Monte da Esperança, vai até a Igreja de Santa Cruz. Essa imagem é levada por 12 homens que mesmo assim precisam ser revezados no meio do trajeto, porque ela é bem pesada mesmo. Coimbra atrai o turismo religioso de todas as partes do mundo. Primeiro, pela proximidade com Fátima, mas também pela beleza de suas igrejas e a história da Rainha Santa Isabel e do Memorial de Irmã Lúcia. No Memorial de Irmã Lúcia estão guardados vários objetos que pertenciam à Irmã Lúcia. O hábito que ela usava, essa mala que ela utilizou para ir até o convento,
cartas que ela recebia de várias partes do mundo e, olha, até as que vieram do Brasil. Essa é uma réplica da cela em que Irmã Lúcia viveu grande parte de sua vida. Ela fica no Memorial de Irmã Lúcia, aqui em Coimbra. Irmã Lúcia foi uma das pastorinhas das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Logo após as aparições, ela ingressou na vida religiosa, morou um bom tempo na Espanha, mas voltou a Portugal e ingressou no Carmelo de Santa Teresa, da Ordem das Carmelitas Descalças. Esse é o Mosteiro de Santa Clara Velha. Ele foi construído por ordens da Rainha Santa Isabel no século XIV. A enchente do Rio Mondego praticamente destruiu por inteiro. Hoje nós temos apenas a igreja. Era ali que ficava o túmulo da Rainha Santa Isabel e de Inês de Castro. A história da Rainha Santa Isabel é maravilhosa, mas aqui, nesse cenário, Portugal também conhece uma história de amor, mas a história de um amor triste e proibido. É a história de Inês de Castro e Dom Pedro I. Os dois marcavam seus encontros através de correspondências. Dom Pedro I colocava cartas de amor em barcos de madeira para que Inês pudesse recebê-las no mosteiro em que vivia, aqui próximo a essa fonte. Imagino que fosse algo assim. Essa história não foi a mais bonita história de amor. Ao contrário, teve um final triste. E esse teria sido o local onde Inês foi executada, por ordens de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. Ele executou Inês porque ele temia que o relacionamento amoroso entre Dom Pedro I e Inês de Castro pudesse colocar em risco a independência de Portugal. Dom Pedro nunca se conformou com essa perda. Quando assumiu o trono, coroou Inês mesmo morta e obrigou a nobreza a beijar sua mão já decomposta. Hoje, Dom Pedro e Inês de Castro estão sepultados frente a frente no mosteiro de Alcobaça, por ordens de Dom Pedro, que acreditava que no dia do juízo final, eles seriam os primeiros a se olharem. Essa é uma das belas e tristes histórias de amor vividas aqui em Coimbra. E olha, esse lugar é mesmo cheio de romantismo. E hoje é ponte também de muita paquera. Aliás, a meninada aqui faz a festa. Ah lá, não é difícil encontrar um grupo de jovens aqui em Coimbra. Você é da onde? Rio de Janeiro. Do Rio, ó, uma carioca aqui. E vocês todos são da onde? Do Porto! Que já viste em qualquer parte. A farra é boa. Eles realmente aproveitam bastante. Mas olha, os pequenos também se divertem em Coimbra, no Parque dos Pequenitos, por exemplo. E é pra lá que a gente vai agora. Através do Parque dos Pequenitos, as crianças vão entender muito mais sobre a história de Portugal e do mundo. Aliás, não só as crianças não. A nossa equipe também gostou muito de olhar, por exemplo, aqui o mapa que representa as rotas marítimas e lembrar que Portugal, na época dos descobrimentos, das grandes navegações, foi responsável por descobrir tantos lugares especiais, inclusive o nosso querido Brasil. O Parque Portugal dos Pequenitos é dividido em 4 partes. A das colônias, que representa os países colonizados por Portugal, inclusive o Brasil. A parte de Portugal monumental, com as representações dos principais monumentos que vão do norte ao sul do país, como os do Algarve, região do Minho e as casas tradicionais portuguesas. Aqui podemos ver a representação de vários países, igrejas e monumentos, tudo em miniatura. Apesar de ser tudo em miniatura, o Parque dos Pequenitos é de uma grande visão. E essa é a área monumental, dedicada às crianças maiores, onde a gente consegue entender muito da história de Portugal através dos monumentos. Aqui é a área de Lisboa, a gente tem o Convento de Cristo, a Torre dos Clérigos, o Castelo de Guimarães, dentre outros monumentos que contam pra gente muita história. Esse é um passeio imperdível.
Agora, essa região aqui do parque é a preferida dos pequeninos. As casas tradicionais portuguesas são um encanto. E a gente tem aqui, olha, a Casa dos Camurus. Ao lado, você pode observar Ribatejo, Beira Alta, Buarco, Beira Baixa, dentre outras casas, inclusive a do Abade. São casas lindas e a gente fica encantado. Dá vontade de ser bem pequenininho para entrar e viver em uma delas. Casa de Trás dos Montes é a casa preferida pelos brasileiros. Essa é a mais visitada pelos nossos compatriotas. A tarde passa tão rápido com tanto entretenimento. E olha, no inverno escurece muito cedo, antes das 6. E esse, inclusive, é um ótimo horário para a gente voltar para a cidade e curtir um pouquinho o agito que acontece por lá. Uma noite em claro estou, eu não sei. Como você pode notar, Coimbra é encantadora tanto de dia quanto à noite. E essa daqui é a Praça da Portagem, um lugar recheado de restaurantes, onde a gente pode sentar, relaxar, saborear um bom prato e até mesmo os famosos doces de Coimbra. A Briosa Pastelaria é uma das famosas que produzem os doces conventuais e que oferece pra gente toda uma variedade de delícias. Aqui, por exemplo, a gente tem o barriga de freira, logo atrás a queijada, ela é feita com uma base de nata, o pastel de Santa Clara, que tem um creme de gemas, açúcar e amêndoas, é delicioso. E aqui, olha, o pastel de Tentugal, ele parece um crepe, a massa é bem fininha, ela é esticada várias vezes para que possa oferecer pra gente uma crocância e ao mesmo tempo é bem recheado, ou seja, um prazer imenso. Eu dedico esse a você agora. Se os doces de Coimbra adoçam o paladar, o fado de Coimbra, com certeza, adoça o coração. Afirmam que o fado de Coimbra teve origem com as melodias trazidas por estudantes brasileiros que vieram para cá em meados do século XIX. Outros, de que o fado teria sido trazido por estudantes que vieram de Lisboa e que a cidade estudantil deu características próprias a ele. Há ainda quem diga que eles estão ligados às cantigas de amor e à trova provençal, da Idade Média trazida a Portugal com a corte de cavaleiros e trovadores que acompanhavam o casamento dos príncipes. E olha, seja qual for a origem, mesmo para aqueles que não falam a língua portuguesa, o sentimento profundo da melodia que o fado desperta é muito grande e especial. Mais canções. Uma lição de sonho e tradição, lenta uma canção e a lua faculta. Uma forte ventania veio despedir da nossa equipe aqui na ponte de Pedro e Inês. Aliás, não só os ventos, mas tivemos também o privilégio de assistir uma linda revoada de gaivotas. Olha, a atmosfera em Coimbra é muito especial. Essa cidade é encantadora e vale a sua visita. O Rede Vida Visita volta na próxima semana, ainda em Portugal, com mais um lugar daqueles imperdíveis de se ver. Coimbra das canções, tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores.
Momento Rede Vida Visita. Você pediu um beijo para alguém, tá querendo mandar aquele recado para alguém, então vamos lá. Você vai nessa foto, pode ser no meu Instagram ou do Vida Melhor Oficial e manda mensagem. Ó, a Aline tá pedindo para mandar um beijo para a mãe dela, Eliane. Dona Eliane, mãe da Aline, que mora em Volta Redonda, um beijo para você. Aqui, olha, a Maria Antônia tá pedindo um beijo para ela. Um beijo, Maria Antônia. E para a filhota dela, que é a Amanda. Um beijo para Amanda também. Elas estão assistindo lá de Brota, São Paulo. A Letícia Ribeiro tá pedindo para mandar um beijo para ela. Letícia, de Alpinópolis. E ela tá dizendo que dia 6 vai fazer 27 anos de idade. Um beijo e parabéns já adiantado para você, viu? Isabel, pro meu fã-clube, pra Ana Luísa. Deixa eu ver se tem mais recados. Mais recados aqui. Boa tarde, é Rosai. Cláudia, moro em Brasília. Gostaria que você mandasse um abraço para mim. Rosai, um beijo, um abraço. Você que tá aí em Brasília. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, tá bom? Deixa eu carregar um pouquinho mais aqui, ó. Angel Souza, de Sergipe, está assistindo ao programa, adora as reportagens. Boa tarde, um beijão. Boa tarde, um beijão para você também, para toda a turma que está aí em Sergipe. Olha, Simone Vieira, de Guarulhos, um beijo para você, Simone de Guarulhos. Vamos lá, aqui olha, a Fernanda, ela é de Caratinga, um beijo para Fernanda de Caratinga. Aline, de Olho d'Água das Flores, Alagoas. A Nina Maciel é de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Um beijo para você também. Olha, a Vitória tá dizendo, o meu nome é Vitória, manda um beijo para minha neta. Só tenho uma e amo demais. Moro em Itabuna, na Bahia. Então, um beijo grande para sua neta e para você, Vitória Lima. Um beijão. Agora, Esther Oliveira, Natália. Vou ver, deixa eu ver como é que tá meu tempo. Ih, já acabou meu tempo. Vou mandar só aqui, ó. William Douglas, que tá fazendo aniversário hoje. Manda abraços. Aniversário de 24 anos. Deus te abençoe da cabeça aos pés. E, gente, a todos vocês que deixaram lá recado, pedindo beijos, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, pela amizade. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. E amanhã estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Beijos. Tchau, tchau. Tu tens sido tão